Oi, gente, eu sou a Bezinha e hoje eu estou bem animada para gravar esse vídeo porque são os livros da minha wishlist. Eu tô fazendo uma wishlist agora para esse segundo semestre e inclusive eu vou colocar na Amazon caso você goste de algum desses livros e queira me presentear. O link também vai estar aqui embaixo, tá? E eu quis montar essa wishlist porque eu tenho vontade de ler esses livros, também porque eu acho eles muito lindos ao ponto. Geralmente eu compro o livro pela capa, eu acabo lendo no Kindle quando eu só tô curiosa pela história e quero ler. Mas se eu gosto muito do livro e acho a capa bonita, eu compro, sabe? E esses são os livros que eu achei a capa bonita e que eu fiquei doida pra ler a história. Tem mais alguns que eu não coloquei aqui, que eu vi praticamente hoje de manhã. A casa, a lista só vai aumentando. E eu fiquei muito. Eu sou muito animada. São livros que são consideravelmente novos. São desse ano, eu acredito que todos sejam desse ano. E se não são, são do ano passado, assim. São bem recentes, tá? São os livros que a gente vê por aí no TikTok, enfim. E eu tô bem animada pra ler esses livros e pra fazer esse vídeo. Então vamos pra lista. Tem alguns livros aqui que eu não li a sinopse, então meio que eu vou ler só. Então meio que eu vou só dizer pra vocês os livros e o porquê que eu me interessei por eles, porque geralmente eu não leio sinopse. Eu leio sinopse assim só quando realmente o livro não entrega muita coisa. Mas assim, gosto de pegar indicações das pessoas e ler, porque geralmente a sinopse entrega muita coisa que eu não teria necessidade de saber, sabe? Então, a maioria eu não li sinopse, alguns eu li. Então, vamos falar aqui sobre os livros, né? O primeiro livro que eu coloquei foi Maçã Galante, que é da V.E. Schwab. Eu sei que ela escreve livros de fantasia muito bons, eu ainda não li nenhum livro dela, e por isso que eu quero tanto ler, porque eu sei que todo mundo fala dessa criatura, dessa mulher, fala assim, horrores de bem, sabe? E eu fiquei muito curiosa. E como esse é o livro mais novo, quer dizer, acredito que seja o livro mais novo dela, eu tô muito curiosa. Eu também vi muita gente no TikTok falando bem. E por isso que eu tô bem animada pra ler. Eu acho que ele foi lançado esse mês, ou mês passado, porque eu tô vendo muita publi da editora deles. Então eu acho que ele é bem recente. O próximo é da Verônica Roth, que é Os Escolhidos, que, se eu não me engano, foi ela que escreveu aquela saga Divergente. E pelo que eu entendi, esse livro tem uma vibe um pouquinho mais adulta. E eu gosto quando as empresas falam que o livro tem uma vibe mais adulta, porque é um pouco difícil achar livro de fantasia que os personagens não tenham 16 anos. Eu já não sou mais uma princesinha tão pequena, tão novinha. Então, esses livros geralmente não me atraem tanto. Por isso que eu fiquei muito animada. E eu não li a sinopse desse. A única coisa que eu sei é que ele é um pouco de fantasia. É um universo meio quebrado, digamos assim. E é da mesma escritora de Divergente. E é um pouco mais adulto. E é isso que eu sei. E é isso que eu preciso saber. E por isso que tá na minha wishlist. O próximo é Jake Livingston Vê Gente Morta, do Ryan Douglas. E, por motivos óbvios, fantasia. E é uma fantasia um pouquinho mais leve, digamos assim, por conta de se passar num cenário mais jovem, tá? Quando eu falo mais leve, é provavelmente porque não tem hot, enfim, tá? E também porque não tem questões pesadas da adolescência. Então eu tô bem animada, porque eu queria ver uma coisinha assim, meio de fantasmas e tal, que é pelo que eu entendi a vibe do livro. E eu fiquei bem animada e achei a capa muito legal também. E eu confesso que a capa foi o que mais me atraiu, porque eu vi que tem elementos que brilham no escuro. Enfim, essa parte ainda é um pouco infantil. O próximo foi No Coração da Selva, da Diana Gray. É um livro que tem toda uma questão meio tribo, sabe? Meio... Ai, como é que eu explico? Tipo assim, tem os chefes, o rolê lá e tem essa questão. É meio que o que a gente vê com reinos e tal, só que pro lado da floresta e com uma tribo. É um livro que se passa em algum lugar do continente africano, eu não lembro exatamente. Eu também não lembro se é um lugar real, eu não guardei o nome, então eu não lembro se é um lugar realmente que exista. Mas tem algumas lendas lá e meio que uma prisão, só que aí parece que tem o
personagem do livro, ele quer chegar num lugar de liderança nessa tribo deles. Só que aí ele libera uma prisioneira e aí acontece todo um rolê e isso fica assim, aponta um fiozinho dele não conseguir o rolê de ser líder, de ser um dos líderes, é uma coisa meio assim. Eu não entendi muito bem, eu acho que só lendo o livro pra entender, mas essa questão de floresta, de magia, porque tem magia, me deixou muito curiosa, porque a sinopse, que nesse caso eu li, porque eu realmente não entendi muito bem e eu fiquei muito curiosa, não fala as coisas, não fala tudo, deixa muito mistério. E aí quando eu li a sinopse deixa muito mistério, eu já sei que eu vou ler, porque eu fico muito animada. Então eu fiquei muito animada pra ler esse livro. O próximo é A Herança de Orquídea Divina, que é da Zoraida Córdova. É um livro de representatividade latina e eu vi muita gente dizendo que quem gostou daquele filme da Disney Encantado. Não, Encantado? Eu acho que é Encantados. Encantado. Não, é o que tem a casa que a casa tem poderes. É uma coisa assim. E aí as pessoas daquela família cada um tem um poderzinho, só que a personagem principal não tem. A vibe do livro é essa, tá? Só que é uma questão adulta. Já é pro lado mais adulto e é uma casa, pelo que eu entendi, meio que do mal. Só que. E também que ninguém entende algumas coisas que acontecem. Quer dizer, a gente vai entender depois lendo o livro. E eu fiquei muito animada porque já fazia um tempo que eu não lia nenhum livro latino, né? Tipo, uma representatividade mais próxima do que eu sou. E eu fiquei muito animada. A capa também, meu Deus, é linda. É linda essa capa. E eu tô com muita vontade de ler. O próximo é Luzes do Norte. E eu fiquei animada. Eu não li muito da história. Eu li um pouquinho da sinopse, mas eu não entendi direito. Eu sei que tem uma menina que é designada pra proteger outra. E elas têm uma missão também. É uma coisa meio assim. E aí parece que essa menina que protege a outra tem um irmão que é apaixonado pela menina que ela tá protegendo. Só que aí acontece que no final das contas ela se apaixona pela menina que o irmão dela é apaixonado e aí morre o rolê e aí acontece muita coisa e é de fantasia. Tem muito mistério sobre o que é a fantasia, então eu não sei exatamente sobre o que é, mas é um livro, pelo que eu entendi, que a escritora é brasileira. Eu não fui conferir, mas pelo que eu ouvi as pessoas dizendo, é um livro BR. E eu tô com muita vontade de ler por isso. E também por causa da parte LGBT da história. E é isso. Não sei muito também porque eu vi o TikTok falando demais e todo mundo recomenda. Então eu tô bem curiosa pra ler. O próximo é Prazeres Violentos, da Chloe Gong. É um livro que é sobre... É a história de Romeu e Julieta, só que atualizada, para uma versão onde o que a gente atualizaria, né? Ao invés de ser famílias rivais, agora são gangues rivais. E isso me deixa... É só isso que eu tô interessada. É Romeu e Julieta versão gangue. E aí é isso, galera. E a capa é linda também. Ai, que capa linda aquela. Nossa, aquela capa tem meu coração. O próximo é um livro que inclusive eu já comentei em vídeo, que é Viúva de Ferro, da Shiran Jaisel. E acho que eu falei o nome errado, sim, 90% de chance que eu falei o nome dela errado. Mas eu tô muito animada pra ler esse livro, porque quando eu fui ler a sinopse, e eu também vi algumas resenhas em vídeo do pessoal falando sobre esse livro, eu percebi que tem muito uma vibe de alguns animes japoneses que eu já tô acostumada a assistir, que eu gosto muito. Tipo o da Linda Franks, que é um caso onde existem máquinas imensas que ajudam a proteger o mundo deles, né, do vilão da história, que é tipo um bicho que sempre aparece, enfim. E aí eles precisam de um casal pra poder controlar o Franks, que é esse robô gigante que defende o rolê lá. E aí o que acontece é que meio que a menina costuma matar os personagens, costuma matar os companheiros de nave dela. E dificilmente, geralmente quem luta com ela acaba morrendo no final. E é mais ou menos essa história. E eu vi que a história de Viúva de Ferro é bem parecida com essa trama de Darling in the Franxx. E Darling in the Franxx é um anime que eu gosto muito. Eu sou doida por esse anime. Eu pago pau pra caramba pra ele.
E por isso que eu tô muito animada. E também porque é um livro um pouquinho mais adulto. E isso, fantasia. Parece um anime que eu gosto. E é um livro mais adulto. Já tem o meu coração, né? E o último livro da minha wishlist, quer dizer, até então, né? Provavelmente quando lançar esse vídeo vai ter 5 mil livros a mais. É de Sangue Cinzas, é uma saga, inclusive lançaram esse ano o último livro, que é de Carne e Fogo, né? E eu tô com muita vontade de ler ele, só que ele é um pouco caro, por isso que ele está na minha wishlist já faz um tempo. Mas eu não li a sinopse dele, mas eu tô com muita vontade de ler, porque todo mundo fala sobre esse livro. E como eu tô vendo muita gente falando sobre esse livro, eu decidi não ler a sinopse pra me entregar totalmente ao livro. Que foi exatamente o que eu fiz com A Cortar e Trono de Vidro, aí agora também Cidade da Lua Crescente. E foram as melhores coisas que eu fiz, então eu vou continuar com essa tradição de quando eu tenho um livro que me deixa com muita vontade de ler ele, não ler a sinopse. E é exatamente isso, mas provavelmente se você quiser procurar vai ter 1 milhão de conteúdos sobre De Sangue Cinzas, caso você tenha curiosidade. Mas o que eu sei dele é que é um livro de fantasia. E é um livro também que, pelo que eu entendi, questiona um pouco a sociedade, a nossa sociedade, por mais que seja uma sociedade que não existe. Tem algumas coisas que questionam bastante. E isso pra mim foi o suficiente pra me deixar muito hypada pro livro. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer os meus livrinhos da wishlist. Todos eles eu vou deixar a lista da wishlist. Eu vou deixar o link aqui embaixo, junto com todos os outros links que são necessários. Junto também com os links das minhas redes sociais. Eu vou colocar todos os links aqui embaixo pra vocês me seguirem lá. E não se esqueçam que todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu faço live lá na rede social roxinha. E eu começo a live às 18 e termino às 10. Mas a partir de agosto eu vou estar fazendo live a partir das 2 da tarde e terminando às 10. É bastante hora de live pra vocês. A gente faz a live de produtividade. A gente usa essas lives pra ler, pra estudar. E caso você queira ler algum desses livros aqui, vai lá em live comigo, a gente lê junto, a gente conversa, é muito legal. E também dá pra fazer várias outras coisas, enfim. Geralmente eu tô ou estudando, agora eu sou de férias, então não estou estudando, eu estou lendo ou trabalhando. E quando voltar em agosto, provavelmente eu vou estar estudando aqui numa condenada. Então, poderemos fazer isso juntos, tá? Espero vocês lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!